Muito bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui será um ponto fora da curva, como você já sabe, sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando aqui agora nesse canal, prazer, eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Iana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e também a criadora desse canal aqui que está de braços abertos para te receber e também para abalar as estruturas das mentes conhecidas antigamente como instintivas, emocionais, irracionais e romper aí com algumas crenças, alguns paradigmas e acabar revelando alguns traumas que te limitaram até hoje e não permitiram aí que você fosse quem realmente você gostaria de ser. E quero falar para vocês que o assunto de hoje, ele é muito maravilhoso e eu quero dizer que talvez aqui seja a maior revelação para você que está ouvindo, para você que é mentorado, para você que está no Iana, de entender o que a maior parte dos terapeutas, dos psicólogos, dos psicanalistas e de todas as outras pessoas que têm um conhecimento um pouco mais profundo aí sobre a mente humana, tá? Sobre neurociência, sobre inclusive até filosofia, eu posso dizer sim, que está o conhecimento escondido por trás desse tipo de trabalho. E eu quero falar para vocês que será que existem erros? Uau! Isso é um conhecimento até espiritual muito mais profundo, tá? Então, Glaucê, existe ato falho? Será que existe mesmo? Na psicanálise, gente, o ato falho, ele é tipo um erro, um deslize que a gente faz tipo, não era isso que eu queria dizer, tá? Que acaba revelando conteúdos reprimidos do nosso inconsciente. Ele pode ocorrer, gente, de várias formas. E aí, dentro dos processos terapêuticos, ele acontece na fala, na memória, na escrita ou no que a gente faz no dia a dia. Glauce do céu! Então quer dizer que quando eu falo, não, mas eu não queria dizer isso, na verdade, queria sim. Glauce, então é aí que todo mundo consegue fazer uma análise mais profunda do que está por trás da história que está sendo dita. A gente tem a tendência de falar assim, mas não, eu falei isso, mas não era isso que eu queria dizer. Obviamente, esse é o momento que a sua mente racional percebe o que aconteceu e tenta fazer uma correção, porque talvez acreditou que aquilo não pudesse ser dito ou que estava errado ser dito, mas ela acabou de revelar uma informação que está guardada e provavelmente reprimida dentro do nosso inconsciente. Eu quero dar um exemplo para você aí entender, tá? Como funciona. Glauce, dá um exemplo claro na vida cotidiana. Troca de palavras. Será que troca de palavras? Peraí. Troca de palavras, então, não é uma falha, é inconscientemente proposital, porque o seu inconsciente está buscando espaço ali para mostrar para o consciente o que precisa tratar. Com certeza, tá? Esquecimentos. Será que a gente esquece de maneira propositada e, na verdade, é como se fosse o inconsciente falando, olha, você esqueceu e existe uma razão para isso, tá?
Você só está achando que não, mas existe. A sua mente, como já falei uma vez aqui, está fazendo um muito bom trabalho de proteger você das coisas. Só que de vez em quando você entra no estado emocional sem a percepção que está mergulhando nesse terreno, quem responde é a emoção printada do lado de dentro. Glauci, perder objeto também? Esquecimento, sim. Perder objeto, sim. Leituras errôneas, sim. Gente, você está fazendo uma leitura e eu quero falar para vocês que eu estou fazendo a leitura do livro Deixa Aí aqui para o pessoal que está dentro do Yana Healing. Obviamente, a gente começa a perceber que existem alguns lugares que a leitura vai lindona. E aí entra num flow maravilhoso. Você vê que aquilo é um terreno plano. E quando vai falar de certos assuntos, a língua enrola. Sabe aquela tirada de sarro? Que tinha um meme antigamente que todo mundo via, que era o engasgou, enrolou, epa, ficou gago do nada. Gente, isso já era para ser um altíssimo, tá? Altíssimo índice de que algo de errado não está certo. Porque isso é uma manifestação involuntária de, anota aí, tá? Toda vez que trocar palavra, esquecer alguma coisa, perder objeto, ler errado, ou for falar um negócio que depois você tenta corrigir, dizendo que não é aquilo que você quis dizer, eu quero dizer para você que era assim, tá? E essas manifestações são involuntárias, apresentando aí, olha só, anota que é o que tá do lado de dentro, tá? Desejos, pensamentos ou emoções reprimidas. Gente, quem pintou isso na lousinha primordialmente lá no começo foi Freud, tá? Então, todo ato falho, e eu quero falar para você, ato falho, gente, é como aquele reconhecimento do micropecado, tipo, puta, eu queria falar isso, mas eu acabei falando isso e não sei o que tem, não sei o que tem. É você querer fazer alguma coisa aí, alguma coisa com a sua mente racional e do nada vai para um lugar de emoção e você acaba vomitando o que está do lado de dentro ou fazendo o que está do lado de dentro com a mente emocional sem utilizar a sua mente racional. Imagina, olha só, você, por exemplo, se você quer dizer para alguém que sentiu saudade dela e do nada você diz que sentiu raiva, é um ato falho, assim como o contrário também, né, gente? Assim como quando a gente vai falar alguma coisa e fala outra, não existe ato falho. Não existe. Quando a gente fala eu pequei e a gente fala, nossa, eu errei nisso, eu pequei nisso, eu quero dizer para você que a única coisa que aconteceu foi você errou o alvo, mas você descobriu que o erro não era o alvo, era o que fazia você atirar a flecha para o alvo. Oh, Glauci do céu, para tudo, volta, rebobina. Então, você descobre que o pecado, na verdade, esse ato falho, que é o final, que é a manifestação disso, como, por exemplo, você fala assim, ai, sabe, mas eu não gosto dele. Não é que eu não gosto dele. Na verdade, a história é, eu não gosto dele, mas o pecado não é você dizer que você não gosta. O pecado, que é a falha primordial que acabou fazendo você dizer isso, é o que é que existe dentro de você, que você está negando que existe, que talvez seja um fator emocional que fez você falar isso. Haha, então você descobriu agora. Será que é um trauma? Será que é uma história? Será que existe algo do lado de dentro que faz com que você
pense e manifeste na sua vida, trocando palavras, esquecendo, perdendo as coisas, ou lendo as coisas errado, ou até, gente, o trocando palavras em terapia, eu quero falar para vocês que é maravilhoso, porque ele acontece o tempo todo, quando a mente analítica está ali totalmente na proteção, o ego fala para a mente analítica, vamos trabalhar, a gente vai passar por esse processo, tá bom, tá tudo bem, e aí de repente ele fala uma coisa num sentido de proteger este lugar emocional e não permite que o deixar vir para a superfície aconteça. Glauce, não vem a realidade para cima, não vem a realidade para cima. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida de muitas formas? Quantas vezes você entrou no automático e acabou falando um monte de coisa e depois você falou, meu Deus do céu, por que eu falei tudo isso? Ai, nossa senhora, eu sei que vai vir uma cacetada depois disso. Ai, meu pai. Todas as vezes que você mergulha no seu programa automático, que é o seu programa emocional, que teve print aí do lado de dentro, você tenha certeza que você vai caminhar para o lado de fora, colocando, na verdade, todas as verdades para fora. Pode ser que seja desconfortável, pode ser que as pessoas não vão gostar e talvez você esteja aí durante muito tempo se ferindo, falando do lado de fora o que você acredita que as pessoas vão gostar, apesar de não ser uma verdade. E eu quero dizer para você que é no ato falho, quando você fala, ai, falhei, ai, errei, ai, pequei, acho que eu falei o que não devia. A pergunta é, o impacto disso, gente, a gente vai viver, tá? A gente vai sofrer, você plantou, você vai colher, mas não é do lado de fora aonde está o real ato falho. Eu não sei se vocês lembram do filminho da Disney que tem a princesa lá, a Merida, valente. Ela aprende a soltar as flechas. Ela aprende. Só que enquanto ela não fica excelente na visão, na posição da mão, em arrumar os dedos, em saber como ela se comporta e como ela fica para tirar aquilo, e ela não treina isso, ela não consegue, mas ela fica excelente, gente, não fica? Eu quero dizer para vocês que os jogadores de golfe é a mesma coisa. O ato falho, você já viu o jogador de golfe que fica totalmente emocionado e vai dar aquela tacada e não acerta nem a bolinha? Gente, isso vira até meme na internet, né? A gente já sabe, já viu isso. Mas será que se do lado de dentro tiver tudo congruente, coerente, as ações dele do lado de fora não vão ser coerentes, congruentes, direto no alvo para chegar no final desejado? Uau! Então, será mesmo que existe ato falho? Ou será que isso acontece para ser manifestado do lado de fora como uma maneira de deixar evidente o que precisa ser tratado aí dentro de você? O ato falho, gente, na psicanálise, ele é conhecido até como um lapso ou como um deslize aí, só para você entender, tá? O deslize foi sem querer querendo. Sabe o foi sem querer querendo? Gente, isso é maravilhoso, porque eu lembro do Chaves, foi sem querer querendo. Isso é a maior revelação e com mais clareza impossível. E, gente, eu sou sim da época de Chaves, tá? Adorava assistir Chaves, faz muito tempo que não vejo, mas me divertia muito, porque ali tem praticamente uma comédia da vida cotidiana, com muitas reverberações psíquicas ali de comportamento,
entre interação social, né? Entre interação, principalmente naquela faixa etária a qual eles interpretavam ali, que dizia muito com que eu vivia, a época de escola que eu vivi. Então, a gente via ali como se fosse o pessoal do condomínio, como se fosse o pessoal dentro do colégio, sempre tinham grandes arquétipos ali e por isso fez tanto sucesso, tá? A gente precisa entender que esses tipos que existiam e que se conectam com a nossa realidade, além de nos ensinar muitas coisas, e olha só, você nunca imaginou que um ato falho fosse reconhecido aí, quando a gente lê, né? Quando a gente entra para conhecer um pouquinho da psicanálise, um pouquinho de Freud em Chaves, gente, mas isso existe sim. E a minha pergunta é: quanto tempo mais você vai continuar levando atos falhos para frente e fingir que eles não aconteceram para não olhar para o lado de dentro? Quantas desculpas ainda racionais você vai permitir que o seu ego crie para você mesmo para tentar proteger essa parte emocional que precisa ser tratada e continuar no mesmo lugar que você está na sua vida hoje? Os atos falhos, que na verdade não são grandes revelações, são grandes evidências e manifestações do que você não quer colocar para fora, mas que está do lado de dentro, são apenas uma válvula de escape para mostrar que existe incongruência e incoerência no que você pensa, no que você sente e no que você faz. A gente tenta proteger por crenças, por traumas, por paradigmas, por achar que aquilo, nossa, não pode ser dito, ou isso, meu Deus, é vergonhoso, eu tenho que esconder. E a gente fala o que as pessoas gostariam de ouvir, e a gente faz as coisas que a gente acredita que as pessoas gostariam de receber. E por dentro, o ato falho que não saiu e que a gente engoliu começa a ganhar volume, começa a ganhar pressão. Porque o ato falho do lado de fora, que a gente fala aqui é falho, né? A gente acredita em nomenclatura. A nomenclatura dele é como se ele fosse uma falha, mas não existem falhas, tá, gente? E isso daí é só a parte emocional do nosso lado de dentro, aí a nossa mente subconsciente ou inconsciente, como já falei para vocês, chamem como preferirem, saindo para fora e falando: oi, não é verdade. Não é assim que é do lado de dentro. Vocês imaginam, vocês já viram aquela carinha? Imagina aí que você está parado e que tem uma pessoa escondida atrás de você. E quando você fala assim: oi, gente, tudo bom? Eu vim, mas não queria. Aí a pessoa está atrás de você e aí você fala brincadeirinha. A pessoa que está atrás de você sai e fala assim: não é não. Ele veio porque foi obrigado, porque achou que ia ser um pé no saco depois, todo mundo cobrando ele, mas ele não queria estar aqui. E volta para trás de você. Esse é o seu inconsciente contando e revelando a verdade a respeito do que está do lado de dentro. A gente pode até mentir e falar: ai, é brincadeira, ai, eu disse isso, mas não era o que eu queria dizer, ai, eu falei, será? Esquecimento é a mesma coisa, tá, gente? É como se do lado de dentro a sua mente tivesse assim: não, a gente não pode lembrar disso, não. Imagina, não vamos falar sobre isso, não pode lembrar disso. Imagina, fica quieto, é melhor nem lembrar disso. É também uma fuga? É uma fuga, gente. Assim como perder objeto, não atrasa a gente? Será que não existe uma informação atrás desse ato falho, que parece um ato falho,
perder alguns objetos que vão impossibilitar a gente de fazer o que a gente quer. Será que a gente realmente queria fazer o que a gente quer? Eu vou contar uma história para vocês que é maravilhosa, tá? Tinha um cara, e essa é uma história real, e vou contar aqui para vocês. Tinha um cara que ele precisava viajar, e ele tinha acabado de se mudar para morar junto com a namorada. E eles estavam se reorganizando, e quando junta os trapinhos, gente, eu quero dizer para vocês, tá? Eu tenho 18 anos de casada, vou fazer 19 agora nesse ano, de 2025, e ano que vem fazemos 20 anos de casados. E no começo, esse cara aí, a gente sabe, né, gente? Assim como eu, ele também. Ele estava meio inseguro, porque tem até organizar tudo, gente, discussão, alinhamento, organização, toda mudança que acontece na nossa vida precisa disso. E esse cara estava passando por essa mudança. E aí, olha só, ele precisava viajar a trabalho, só que essa era a primeira viagem a trabalho que ele estava brigado com a mulher, morando com a mulher, e adivinha só, era uma viagem para o exterior. Adivinha se 10 dias antes dessa viagem, esse cara não perdeu o passaporte. Gente, não dava tempo de fazer outro, não dava tempo de tirar visto, não dava tempo de fazer absolutamente nada. E esse cara foi procurar apoio, foi procurar ajuda. Ele falou, gente, já tentei de tudo, já procurei em todos os lugares e eu não sei o que aconteceu, eu tô desesperado e agora eu preciso viajar e agora eu tô com treta e agora eu tô com outro problema porque eu tô muito mais preocupado e ansioso. Eu nem falei nada pra ninguém e eu preciso dar um jeito, sei lá, de fazer alguma coisa. E aí, ele buscou ajuda. Ele buscou auxílio, ele buscou apoio. E nesse apoio, ele descobriu que a mente dele deu um jeito de guardar muito bem esse passaporte num lugar que era fácil demais e bobo demais para ser lembrado. Quando esse cara conseguiu verbalizar e dizer dentro de um encontro, tá? De acompanhamento, de mentoria, que ele estava assim com muito medo de viajar, porque era a primeira vez que ele ia fazer uma viagem de 15 dias longe da namorada dele, que estava morando junto com ele, que eles estavam tretados e que ele tinha medo de que nesse tempo que eles estavam longe, ela desistisse, fosse embora e nananana, até ele assumir isso e perder esse medo e falar, gente, eu pirei, imagina, e colocar o coração dele em paz até ele realizar essas informações. Ele não achou o passaporte, mas quando ele viveu essa experiência, voltou e falou que estava sendo completamente fora da casinha, a gente fala, né? Fora da casinha com a namorada e com a situação. Ele simplesmente desistiu de procurar e falou, eu vou entrar em paz com a mulher, se for para eu ir, vai dar para eu ir, se não for, sei lá, a gente dá um jeito, eu marco uma outra data, eu não vou me matar por isso. Adivinha só, gente, no dia anterior que ele fez esse processo de deixar ir completamente o medo dele, que promoveu esse esquecimento de perda de objeto aí, né? Perdeu o passaporte. No dia seguinte, ele foi procurar no lugar mais bobo possível e ele encontrou o passaporte. Explica para mim essa história. Se não é a própria mente, não é o que estava do lado de dentro que fez com que ele perdesse um objeto para conseguir olhar para o que realmente importava do lado de dentro. Quantas vezes você já viveu isso? Quantas vezes você já entendeu os atos falhos, seguiu em cima deles e não olhou para o que eles estavam te contando? Olha só. A gente sabe que ato falho não acontece. E eu vou contar para vocês uma experiência pessoal
de ato falho, que talvez não seja um ato falho, tá, gente? A gente foi viajar no final do ano, agora, desse ano mudando, né? Natal e Ano Novo, 24 para 25. E algumas intercorrências aconteceram na nossa vida, aonde o meu marido falou, vou colocar a internet no nosso telefone, vai dar tudo certo, a gente já fez isso e vai dar tudo certo, vamos pro Peru, e a gente vai para Lima, vai para Cusco, e a gente dá um jeito, porque tá lá no país, então tá tudo bem, a gente já fez isso, tá tranquilo. Adivinha se não deu problema a internet para a gente não ter comunicação com ninguém? Aí, a comunicação primordialmente está da internet, do telefone dele, porque eu fui atrás de buscar essa conexão com a internet, porque era importante, pelo menos, que alguém tivesse essa comunicação, e a parte dos cartões de crédito estavam, né, o que ia usar para viagem, os cartões de passeio, tal, estava tudo na minha wallet do telefone, então eu precisava que o telefone funcionasse em qualquer canto, eu fui atrás disso, mas o do telefone dele, gente, não funcionava de jeito nenhum. E aí eu perguntei para ele, o quanto você desejou isso, gente? E aí, uma das coisas que ele disse é, se eu estiver num lugar que tem Wi-Fi e eu conseguir usar, tá ótimo. Fora disso, eu tô de férias, eu tô viajando, com licença, muito obrigado. Meu chefe, se quiser, né, o parceiro principal da empresa do meu marido, tem o telefone, ele liga, ele chama, tudo que precisava acontecer, aconteceu. Nessa semana de Natal e Ano Novo, não tem nada para acontecer, porque a maior parte dos meus negócios está todo mundo aí de férias. Então, gente, eu não vou me preocupar. E eu quero falar para vocês que ele não teve realmente internet no telefone dele durante toda a viagem, a não ser que fosse dentro de alguns estabelecimentos ali que davam Wi-Fi e ele simplesmente nem se preocupou. E na maior parte das vezes, tá? Ele simplesmente fez assim, que pena, meu telefone não funciona, não vou levar. Olha como isso acontece na nossa vida real. E a gente acha que é um ato falho. E ele ainda falava, nossa, mas eu fiz tudo certo. Eu coloquei, eu entrei dentro do negócio e fiz a transformação do cartão no meu, no seu. E por que não está funcionando? E aí a gente descobre que este ato falho começa com a verdade dentro da gente. E quando a verdade dentro da gente não está coerente com a verdade do lado de fora da gente, é quando esse ato falho, é quando o que deu errado se manifesta. Glauci, você está falando... E eu estou lembrando de muitos momentos da minha vida, aonde muitas falhas eu achava que tinham acontecido. E talvez muitas coisas do que eu fiz e depois me julguei, eu julguei muito mais pelos outros e esqueci de olhar para dentro de mim. Eu esqueci de olhar o que aquilo estava tentando me contar. E eu quero falar para você, hoje, mais uma vez, que Deus não joga dardos. Não existem atos falhos. Se nós vivemos dentro de uma criação divina e perfeita, agora eu vou jogar para você uma informação que eu não sei como você vai lidar com isso, mas eu vou jogar aqui uma verdade absoluta, tá, gente? Eu vou jogar uma verdade absoluta. E a verdade absoluta que eu quero que vocês pensem a respeito disso,
E vocês podem questionar isso para frente. E isso foi pauta de conversa de sexta-feira à noite aqui com a família em casa, tá, gente? O filho chegou da faculdade, a gente sentou e começou a conversar, porque ele e o pai vieram conversando e entraram num diálogo, aonde, obviamente, como meu papel de mãe e intermediadora emocional entre os homens de casa, para saber o que estava em pauta na mesa conversando, e eles não estavam nem brigando, eles só estavam conversando e pareciam línguas diferentes. Eu falei, opa, peraí, vamos prestar atenção nisso. E aí, prestando atenção, eu tive que falar para os dois, para eles entenderem o que eu vou falar para vocês aqui agora, que talvez seja uma grande revelação. Só que isso vai mudar o nível de consciência de vocês para sempre. E eu quero que vocês entendam que essa ferramenta aqui não é minha, não sou eu que estou falando, isso é um conhecimento espiritual profundo, pouco difundido, porque as massas se debatem com isso. Então, se você está aqui, eu já entendi que você saiu do pensamento e da programação de massa. E eu quero que você olhe para isso com carinho, com cuidado, com amor, com respeito e vá para um estado investigativo para entender como isso, essa frase tão simples, é uma verdade absoluta. E eu falo verdade absoluta e é quase uma redundância para uma informação divina. E a frase parece muito simples, mas eu vou me debruçar sobre ela para flexionar e auxiliar vocês na flexão de pensamento a respeito disso. E a frase é: tudo é perfeito como é. Tudo é perfeito como é. Não existem falhas, não existem erros. Tudo, absolutamente tudo, na nossa existência, na nossa vida, na nossa realidade, é perfeita como é. A única coisa que cabe para você, para mim e para todas as pessoas existentes na face da Terra é entender como é que isso é perfeito como é. Eu já falei isso, mas eu não tinha me debruçado sobre isso. E eu quero que você pense, porque quando a gente fala sobre ato falho, primeiro que a gente se chicoteia, mas a gente nunca para pensar como é que tudo é perfeito como é. Glauce, como assim? Tudo é perfeito como é. Não existem falhas. A sua missão nessa vida é descobrir como tudo que acontece com você e na sua vida e ao seu redor e no seu ambiente é perfeito. Como é que isso é perfeito? Por que isso é perfeito? Isso ajuda muito a gente entender outras leis universais, psíquicas, de semelhante atrai semelhante. Eu só vejo do lado de fora o que tem do lado de dentro. A gente está fazendo um costurar de todos os episódios do Disruptivo. E se você está aqui esse é o primeiro, volta lá, assiste desde o começo, desde o primeiro episódio, para você entender como é que isso começa a ficar muito mais coerente, muito mais congruente, como isso pode elevar o seu patamar de pensamento. Glauce, então você está dizendo que tudo que acontece, que tudo que eu vivo e que tudo que eu enxergo é perfeito como é, e eu só preciso saber como isso é perfeito
para minha vida, perfeito para minha evolução, perfeito para que eu chegue finalmente aonde eu deveria estar. Bingo! Você acabou de entender como é que tudo é perfeito como é e como os atos falhos são perfeitos para te levar no caminho de olhar as coisas que você normalmente não quer olhar. Então, para tudo. Eu quero dizer para você que quando acontecer qualquer coisa na sua vida, gente, isso é uma chave de sabedoria muito grande. Eu quero dizer para vocês que há muitos anos atrás, quando eu escutei essa frase, isso mudou a minha vida de maneira extremamente poderosa. Isso me livrou de muitos níveis de controle que eu tinha, de uma masculinidade interna, apesar de ser mulher, alta. Isso me trouxe para um lugar de aceitação e receptividade, porque quando você sabe que isso é uma verdade, quando você entende o que está por trás disso, você entra num estado investigativo de saber como é que isso é verdade. E isso traz uma paz. Ao invés de você falar, nossa, isso é uma catástrofe, meu Deus, como é que foi acontecer um negócio desse? Ai, não sei o que tem. Para por um segundo e faz assim, ó. Tá bom, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com uma mentorada e ela se manifestou falando, ai, Glauce, eu fiz isso, isso e isso e acabei tendo um atraso e esse não foi o primeiro atraso, eu já tive um outro atraso e ela começou a falar a respeito de atrasos. Se tudo é perfeito como é que você lidar com os atrasos na sua vida? Aonde você aprendeu e o quanto você precisa crescer em fé e confiar para lidar bem com isso, para estar ok com isso, tá bom, atrasou? Antes eu era louca, eu ficava pensando só que ia atrasar, e talvez porque você pensou tanto que ia atrasar, você criou esse atraso na sua vida, sim ou não, gente? A gente faz isso e não percebe. Esse é o nosso ato falho. É o que a gente não está vendo e é o que a gente acaba fazendo e, nossa senhora, será que isso não promove atrasos na nossa vida? Quanto tempo mais a gente não vai aprender a lidar aí com essas questões para conseguir caminhar? Será que a gente aceita o ato falho? Será que o ato falho aí não é o que vem para a superfície e a gente precisa olhar? É aquela sujeirinha no fundo da piscina que sobe e aí você fala, opa, peraí que deu ruim aqui. Peraí que eu preciso olhar para isso e saber como é que isso está funcionando. O ato falho também pode te levar para soluções? Pode, mas e se você estiver negando ele, gente? E se você estiver olhando para ele falando, ai, assim não vai dar certo, ai, olha o que aconteceu, ai, nossa, ó céus, ó vida. Eu gosto muito da monja Cohen, que ela fala uma coisa maravilhosa. Tudo que acontece na nossa vida, e pega essa outra chave de sucesso, tá? Ela fala assim, tudo que acontece na nossa vida, inclusive as pessoas, elas funcionam como sinaleiros. Algumas são sinal verde, vem por aqui, é por aqui. Outras é pare agora que aqui não é para você. Se você começa a olhar para todas as situações, todas as pessoas, todos os negócios, todas as relações da sua vida e entende que as pessoas do lado de fora são sinaleiros e quando tem um para, mas você quer ir, você precisa saber como aquele para é perfeito para você. Peraí, por que eu estou forçando fazer uma coisa que tem um para? Eu quero dizer para vocês que eu tive
vários comichões quando trabalhei numa área da minha vida aí, me dizendo não vai, parece tudo muito bom, só que parece tudo muito florido. E aí eu acabava promovendo atos falhos de não querer fazer mais do que eu já tinha feito. E olha que eu já tinha feito bastante, porque eu comecei a ter algumas desconfianças. E adivinha só, eu fiquei ali rompendo com a verdade do lado de dentro, por mais que eu assistisse coisas do lado de fora, que a gente tem a tendência a não acreditar, a gente tem essa tendência, gente, quero falar para vocês que isso acontece, tá? É natural, mas que o ato falho acontecia e eu simplesmente ignorava, acontecia e eu ignorava, acontecia e eu ignorava. Colhi os frutos disso, gente? Opa, peraí! Enquanto você fica negando esse ato falho como, ai, brincadeirinha, ai, não foi isso que eu quis dizer, ai, não foi isso que eu quis fazer, nossa, pelo amor de Deus, não foi isso que você quis fazer. A pergunta é, por que você quis inconscientemente fazer isso? Será que isso não abre caminho para você entender que as pessoas são sinaleiros, que as situações são sinaleiros e que na maior parte das vezes, se você não olhar para elas, você não consegue ver como aquilo pode ser perfeito? Você já viu que quando você vai andar pela rua, às vezes tem algumas ruas que estão fechadas, não tem, gente? E a gente sai, a gente bota lá no nosso caminho e às vezes o Waze está mostrando que está aberto, mas ele não está atualizado e tem algumas ruas fechadas. E você está acostumado a fazer aquele caminho sempre. Nossa, é o caminho da roça, como a gente falava antigamente. Ah, é o caminho da roça, é meu caminho da roça. E você está acostumado e vai e faz e vai e faz. E naquele dia você vai e pelo lugar que você ia estar fechado. E ele te mostra um outro caminho. E normalmente você fica assim, nossa, eu não queria ir por aqui, porque isso, aquilo outro, e reclame. E aí você vai por um lugar e o desvio é mais longo do que você pensava na sua cabeça aí. Você fala, ai meu Deus, e agora eu tenho que seguir por aqui. E de repente, não mais do que de repente, você percebe lá, olhando no Waze, que o caminho para o qual você foi jogado fez você chegar mais rápido, mais efetivo, com menos semáforo no lugar que você queria. Mas, se você não segue, não entende qual é o desvio que tem ali, porque você nega aquele ato falho e fala, então agora eu vou mudar o caminho, eu vou por outro caminho que eu sei, que eu conheço, e nega esse desvio que foi colocado na sua frente, talvez você ia demorar 10 minutos, você demora 40, você demora 1 hora, dependendo do trânsito. Isso já aconteceu com muita gente, tá, gente? Isso é a negação do ato falho. Isso não aconteceu não. Nossa, imagina, finge que não viu, esconde. Sabe aquela pessoa que fala assim, ai, desculpa, eu não queria ter derrubado. A pergunta é, desculpa, meu Deus, eu derrubei isso. Por que será que eu derrubei isso? Será que de alguma forma eu queria chamar a atenção para mim? Será que dentro dessa conversa, em algum momento eu me senti invisível? E por isso eu derrubei aqui, porque nesse ambiente eu me sinto assim, para as pessoas notarem a minha presença ou que eu estou aqui? Será que a gente pode chamar também de ato falho quando a gente expande ele, como eu disse agora, não derrubar de coisas em cima da mesa, pode ser água, bebida ou uma doença, para chamar atenção? Será que é um ato falho ou é uma promoção inconsciente para que aquilo seja visto? Aquilo que está do lado de dentro, que promove isso no mundo físico aqui, na manifestação física, seja olhada. Será que se eu estiver desperto, para tudo é perfeito como é? Será que dentro desses atos falhos, será que dentro dessas manifestações, eu não vou parar de querer tomar remédio ou fazer qualquer coisa para essas doenças e vou olhar para o que está me deixando doente?
Glauce do céu. Ah, eu sempre tô com uma dor aqui, uma dor lá, uma dor acolá. Será que seu corpo não está cansado de mostrar isso para você? Que existem atos falhos e que todas as vezes que você nega, que todas as vezes que você reprime, essa manifestação precisa aumentar e progredir? Glauce. Ai, ai, ai. Nossa. Quantas vezes você já percebeu, e todo mundo tem essa capacidade, tá? De perceber todos os atos falhos nas pessoas do lado de fora e achar que as pessoas não percebem o nosso. Glauce. Então não adianta. O que eu faço de forma inconsciente, e eu quero dizer para vocês, tá? Inclusive, a programação neurolinguística ensina isso com o comportamento dos olhos, a linguagem física do corpo falar também, porque são as suas emoções. Como já falei uma vez, o seu corpo é o reflexo material da sua mente emocional, aonde estão registradas todas as suas memórias do passado. Então, o que você faz com o seu corpo, o formato do seu corpo, revela para o mundo palavras que às vezes você nem precisa dizer. Mas já é o ato falho. Ai, mas eu não quero chamar atenção para mim. Nossa, imagina. E do nada é a pessoa que fala mais alto na mesa. Gente, eu sei porque eu era a falastrona da mesa, tá, gente? E hoje, obviamente, transformei o meu maior pedala em algo bom e produtivo e por isso estou aqui com vocês hoje. Mas eu já tive essa falta do lado de dentro. De ter que falar para chamar toda a atenção só para mim? Será que isso era um ato falho, uma busca desesperada para eu enxergar o que estava do lado de dentro e perguntar: por que é que eu sempre preciso falar? E se eu não precisar mais? E se essa ferida for curada? Será que o silêncio não é a paz que eu busco? O bálsamo do lado de dentro? Será que eu parar de me vestir assim ou assado? Será que eu fazer tudo para todo mundo, que é um ato falho, e às vezes a gente faz coisas de uma maneira muito incongruente, gente? Sério, é uma violência que a gente faz com a gente muito grande. E eu amo que venha o ato falho e ele é o rei da verdade. Gente, o ato falho eu acho maravilhoso e eu estava rindo a respeito disso quando eu falei do ato falho, que é a maior ferramenta aí de descobrimento de todos os terapeutas e professores e mentores para descobrir o que realmente está do lado de dentro da pessoa que está na sua frente, tá? Mas eu amo porque ele é o que vem e olha pra gente e fala: então a verdade é essa, sabia? Eu amo isso. Ele é, na verdade, como se fosse o grande revelador, aquele que revela a dor. Olha só como você também não sabia sobre isso, né? Revelador. Ele é aquele grande revelador que vem trazer para a superfície a verdade real. A gente pode não gostar da verdade, tá? E tá tudo bem não gostar da verdade. Porque às vezes você vai ter crenças, você vai ter traumas, você vai ter paradigmas, você vai ter coisas na parte de dentro que você nem queria ter. E aí você tá assim: nossa senhora, olha o que veio pra cá. E a gente pensa aquilo como: nossa, algo muito errado que eu tô fazendo. A primeira parte que eu quero que você olhe é: eu fiz isso, aceita. Aceita que você faz isso, ou que você fez isso, e que não existe ato falho. Não existe ato falho. Tudo é perfeito como é. E se essa borbulha subiu,
Ela veio mostrar para você o que você estava fazendo com você naquela situação. E que talvez tenha uma raiz. E que é essa raiz aonde existe a pequena falha. Como se fosse aquele ângulo lá da medida do desenho, que precisa puxar a flecha para acertar. Se você não acertar a mão no ângulo do lado de dentro, você vai ter vários atos falhos do lado de fora, que vão expor a verdade real que mora do lado de dentro. Por isso que eu falo que todo ato falho não existe. Ele é o ato necessário, revelador, que entrega para o mundo, para a gente conseguir ver o que precisa ser tratado, o que precisa ser curado, o que precisa ser deixado. Talvez pode ser um peso na mão aí que você vai descobrir, que vai ter um peso tão pesado nessa mão que, obviamente, você vai estar tirando flecha para todos os lados, tá? Talvez não acertem todas, mas essas flechas vão existir? Glauce, vão. Então, se tudo é perfeito como é, e não existem atos falhos, até quando você olha para o mundo agora, para o mundo, não existem atos falhos. Não existem. E o que eu quero falar para vocês aqui agora, para fechar esse episódio, é uma única coisa. Quando você acha que existe um ato falho e que as coisas não são perfeitas como elas são, você entra naquele lugar aonde você acredita que talvez poderia ser diferente. E quando você acredita que poderia ser diferente, que você faria diferente e que se olha o mundo poderia ser diferente, você entra num lugar de se colocar no lugar de Deus. Porque talvez, se você fosse Deus, você faria diferente. E será que você tem condições de ter consciência do onisciente para fazer diferente? Será que você não está olhando o mundo só da sua pequena perspectiva e está achando que de lá do alto o que ele faz você pode não entender? As jogadas de como ele faz as coisas na nossa vida, vendo um caminho muito mais lá na frente do que a gente pode não entender agora. Mas achar que a gente faria uma jogada diferente, ou que esta seria melhor, ou que aquela seria melhor, toma cuidado. Porque se Deus não está no lugar de Deus e Ele é o Criador de todas as coisas, eu quero dizer para você que nunca Romeu e Julieta foi mais importante do que Shakespeare, tá? Quem criou as criaturas e as histórias das criaturas nunca será menor ou inferior do que as próprias criaturas criadas. E quando a gente entra neste lugar, você acabou de descobrir qual é a primeira corrupção espiritual que aconteceu no Éden. Essa é a primeira corrupção espiritual. Quando você olha para as coisas do lado de fora e você pensa, mas podia ser assim, 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 mas podia ser assim, 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 mas a política, mas o mundo, mas isso. Se as coisas estão acontecendo da forma com a qual elas estão acontecendo, é porque você tem uma visão extremamente limitada do espectro maior do que Deus tem. E quando você se coloca nesse lugar, parabéns. Você está replicando de maneira emocional, assim como Eva fez,
o primeiro pecado original, a primeira corrupção que fez com que, e a gente escuta isso em muitos lugares, o ser humano tivesse o desejo de estar lá em cima e não de ser a criatura, mas de ser o Criador para mudar, se achando, gente, a última bolacha do pacote num lugar de soberba extraordinária. Se a gente tem um Criador, você tem a certeza absoluta, e eu acredito nisso, que Ele sabe exatamente o que é melhor para a gente. A gente até pode pedir para Ele e Ele concede, tá? Toma cuidado com o que você pede, porque Ele vai te dar. Então faça muito bem as suas continhas aí e meça o que você quer. Porque Ele abre os caminhos. E eu quero dizer para você que Deus sempre diz sim, e na maior parte das vezes é a gente que não sabe nem o que está pedindo, tá? Essa é a parte mais importante, que a gente precisa ficar acordado para isso. Mas tudo é perfeito como é. E quando você der de cara com algum ato que você acha que é falho, tenha certeza que ele é o ato revelador. E ele é aquilo que revela o lugar para onde você precisa olhar. Esse ato falho, na verdade, é só a ferida. É a revelação do trauma, é a revelação da crença, é a revelação do lugar aonde precisa ser tratado, curado, para que você não entre mais em contato com isso novamente, porque todas as vezes que você nega isso, ele ganha mais pressão do lado de dentro. Eu quero te perguntar mais uma vez, será que você está disposto hoje a olhar para esses atos falhos? Será que você está disposto a olhar para esses atos reveladores, para essas manifestações do que está reprimido lá dentro de você, para começar a passar aí o remédio nas feridas, para começar essa cura de maneira poderosa? Todo mundo que fala para mim alguma coisa e depois vem desdizer o que disse, eu me divirto profundamente, porque eu já sei que por trás daquilo existe uma outra informação. E nos últimos dias aí eu acabei até revelando para um mentorado como isso funcionava, tá? E dizer para ele qual era a informação que eu tinha do lado de cá e o quanto isso para mim não tinha reverberações, porque, gente, na maior parte das vezes, muitas pessoas acham que tem. O ato falho, gente, eu quero falar para vocês, do lado de fora a sequela é mínima. Se preocupe com a sequela do lado de dentro. A sequela do lado de dentro é que talvez vá mexer lá com o lado de dentro de maneira extremamente poderosa, com uma voz muito grande, muito maior. E eu quero saber, hoje, você está disposto, você está disposta a olhar para isso que você chama de ato falho, o sem querer querendo lá do Chaves? Será que você está disposto a olhar para isso e para você agora com a verdade? Será que isso não é uma ferramenta poderosa para mudar a sua vida para sempre? Hoje, você pode escolher olhar todas essas coisas que você fez sem querer querendo, que você disse sem querer querendo, todas as formas com a qual você ficou, talvez doente, talvez quebrado financeiramente, e olhar para todos esses atos falhos que impediram de você chegar no lugar que você quer chegar e que você sempre quis na vida. Será que isso não é uma das formas mais extraordinárias de guiar você como um sinaleiro para saber, aqui o sinal está livre, aqui eu tenho que prestar atenção,
Talvez ainda tenha alguma coisa aqui dentro que me impeça. E isso daqui que me fez parar, falar errado, perder as coisas, ficar doente, julgar as pessoas, fazer uma brincadeira que talvez não era para ter sido feita. Será que não é aí, para esse lugar, que você precisa olhar hoje? Será que é um ato falho? Ou será que ele não é aquele que revela a dor para que essa dor seja finalmente curada? Para que ela deixe de ser uma ferida e passe a ser apenas uma cicatriz, uma lembrança na sua história que não dói mais, que não dói nunca mais e que não vai doer nunca mais, e que você lembra como quando você era criança e caiu e fez um machucado no joelho, e talvez você tenha marquinha no joelho até hoje, mas você lembra, e às vezes de lembrar a peripécia que você fez para chamar a atenção, quem sabe da sua família, do seu pai, da sua mãe naquela época. Mas hoje você olha e lembra, meu Deus, olha o que eu fiz. Tenho a marca até hoje. E daquela tristeza e daquele sentimento que promoveu aquilo, hoje isso não existe mais. Não existe ato falho. Existe ato revelador para mostrar para você e para provar para você que tudo é perfeito como é. Porque é assim que a jornada da sua libertação pode começar a partir de hoje, se você escolher olhar e questionar com carinho cada ato desse na sua vida.